Bom dia, gente. Meu nome é Verlene. Hoje o tempo está um pouco nublado. Estou saindo agora do shopping. Vai ficar tremendo um pouco. Vou passar aqui meu nariz. Vai ficar tremendo um pouco a câmera e eu estou sempre virando meu rosto porque eu estou andando aqui na avenida, saindo agora do trabalho. Como vocês sabem, eu trabalho num shopping aqui bem próximo e continuei ao shopping. Pensei que ia mudar de shopping, mas vou continuar no mesmo. Acredito que vai ser essa semana, não sei, depende da minha supervisora. Para quem me conhece, sabe que eu sou cabeleireira, estou aqui em Portugal há 2 anos, quase 2 anos. Não consegui trabalhar na minha função, porque o salário que estavam me oferecendo era pouco. E como eu vim com a minha filha, não tem condições de ganhar o tanto que eles estão me oferecendo. E o que é que eu estou fazendo? Faxina. E de vez em quando eu faço o cabelo também, né? Eu vou em algum salão e precisam de mim naquele dia, eles me chamam e assim a vida segue. E só peço a vocês que dêem um like, se inscrevam no meu canal. Como sempre, o sol aqui está quente, que nós estamos no verão. Quer dizer, quase verão, mas é verão, né? Nós estamos em julho, é verão. Está aqui um pouco embaixo da sombra para falar com vocês, porque o sol está muito quente. Então é isso aí, se inscreve no meu canal, dá um like, ativa o sininho, que eu vou estar sempre aqui gravando vídeo para vocês, contando o meu dia a dia e os meus perrengues. E continue aí que eu vou contar uma triste história agora para vocês, é isso aí. Então é isso, eu estava aqui embaixo dessa placa, né, para fazer a abertura aqui do vídeo, né, vou continuar aqui andando e conversando com vocês e mostrando a rota para vocês não ficarem olhando só para minha cara, né, que não faz nem sentido. Você tem uma visão belíssima aqui, então vamos aproveitar. Ó, hoje o tempo está nublado, deve ser umas 10h30 por aí, mais ou menos, ou até menos, não sei mais ou menos que hora é agora, mas é alguma coisa parecida. 10h30, 10h25, que eu saí 10h15 lá do shopping. E desculpe, tá tremendo porque eu tô segurando o telemóvel, como eles dizem aqui, né? E no Brasil, o celular. Tô segurando aqui com a mão e falando com vocês. Então é isso, então vamos lá. Gente, ontem aconteceu uma coisa comigo, que ontem não, foi anteontem, né? Ontem foi, hoje é quarta, ontem foi terça, na segunda-feira, que era para eu ter pago meu arrendamento, que eu só pago atrasado, é para eu pagar, que ele quer que eu pague no dia 1º, todos os dias 1º, mas como eu entrei lá no dia 6, eu sempre estava pagando no dia 6. Só que devido às consequências de muitas coisas aqui que já aconteceram, aí eu estou pagando atrasado, aí eu peço sempre para ele deixar eu pagar depois do dia 20, no máximo estourando até o dia 29 ou 28. Quase um mês de atraso. Só que esse mês não, mês de junho, eu não consegui fazer o dinheiro do arrendamento. E isso me começou a tirar meu sono. E a vontade que eu tinha era de ir embora, era de pedir, eu não sei onde é que pede, voluntariamente para eu ir embora com a minha filha. Porque eu fico vendo alguns relatos, né, de algumas pessoas que já foram embora, pediram voluntariamente, e eles liberam uma passagem aérea para a pessoa ir embora. E fica impedida de entrar 5 anos aqui no país, eu acho que é isso. Então eu já tinha chegado a este ponto de ir embora até ontem. E comecei a conversar com as pessoas e ninguém me ajudava, ninguém me dava solução nenhuma. Só me sentia sendo empurrada cada vez mais para o fundo do poço. E ontem de manhã, um salão me chamou para trabalhar. Só ontem, que foi só ontem para atender 4 clientes. Então eu fui, 4 clientes que eram
anjo, que foi o anjo da minha guarda. Eu consegui fazer um valor muito bom e foi pago na hora, né? Pela dona do salão. Salão de cabeleireira aqui no Porto. Aqui no Porto não, lá no Porto, que eu estou em Gaia. E por coincidência, a empresa que eu trabalho de faxina aqui no shopping, ela só ia me pagar na outra semana. Eu falei para ela sobre o que estava acontecendo e foi liberado. Foi liberado ontem o meu pagamento, né? E até o momento, acho que eram umas 4 horas, eu já estava decidida a ir embora de Portugal. A sair, quando eu encerrasse o meu expediente, eu ia enviar um e-mail perguntando como é que fazia tudo isso, que eu ia procurar saber, né? Como tudo ia funcionar. E o meu senhorinho, ele já tinha mandado 2 intimações também para que eu resolvesse a situação. Para mim, a forma que ele falou era pedindo que eu saísse, entregasse o lugar que eu moro, né? Porque não faz sentido eu estar morando num lugar e não estar pagando. Então ele tinha mandado essas 2 mensagens e eu já tinha decidido, eu ia embora. E quando foi 6 horas que eu fui olhar o meu banco, porque eu tinha lá a metade do arrendamento, mas não tinha sentido eu pagar metade do arrendamento. Com o mês passado vencido e esse mês também já era para pagar, né? Aí quando eu vi lá tinha um valor que tinha sido pago do salário que eu trabalho, né? E a menina no salão me pagou ontem. Então isso parecia um milagre na minha vida. Eu fiquei tão feliz, fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu pedi a Georgia, porque ela me ajuda muito em questão nas redes sociais. Que enviasse logo o valor e pagasse a ele. Então isso me deu um alívio tão grande, você nem imagina. Sabe? Porque é muito ruim. Você está num país que você não tem ninguém. Você não tem um amigo para lhe ajudar, nenhum, porque aqui eu não tenho. Amigos aqui assim, são amigos de conversar, de dar apoio, mas financeiramente eu não tenho um amigo financeiramente aqui que possa me ajudar. Aliás, até tenho, mas é pouco, sabe? Porque o salário daqui, todo mundo ganha um salário baixo e não tem como a pessoa tirar do seu próprio salário para estar emprestando, né? A não ser que a pessoa tenha um dinheirinho guardado. Então, no mês retrasado, uma pessoa que eu faço serviço para ele, que eu engomo as camisas dele, ele até me emprestou 80 euros. E uma outra amiga minha me emprestou, não sei se foi... Não, 80 não. 80 quem emprestou foi uma amiga, que eu limpo o apartamento, né? Mas está sendo descontado na faxina que eu faço para ela. Posso passar. Estava olhando aqui se podia passar, porque agora eu tenho medo de passar nesses... passadeira, sei lá. Vi um carro de uma vez. Ó, a obra do metro. Aqui é a linha Rubi. Ó, perto do Shopping Arrábida e perto do Shopping Gaia. Shopping Gaia. Gaia Shopping. Perto desses 2 shoppings. Mais na frente ali tem obra. Então assim, essa menina que eu limpo o apartamento dela, eu conversando com ela no mês retrasado, ela ainda me emprestou 80 euros, né? Isso vai fazer 3 meses. Para descontar, né? As faxinas que eu faço lá. Para mim foi ótimo, maravilhoso. E uma outra pessoa que eu engomo as camisas dele também, ele me emprestou 30 euros. Ainda nem paguei, porque ele disse que eu não tivesse pressa. Então não vou ter pressa, né? Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que ontem parecia um milagre. Se não parecia, foi um milagre. De repente, eu ter conseguido o valor do meu arrendamento. Porque eu já estava tão cansada, tão exausta, que eu estava desistindo de Portugal. Porque aqui tem esses altos e baixos.
Quando a gente menos espera, a gente está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então tem que ter um certo equilíbrio de tudo. E eu conversando com uma pessoa, ele falou para mim que tudo isso acontece porque realmente eu ainda não estou legalizada. Porque tem algumas ajudas, subsídio, que o governo relaxa aqui pra gente. A gente recebe quando... Acredito que quando tem filho de menor. Então pra mim é tudo difícil, porque aí eu sozinha, não é fácil. Tem gente que diz assim, ah, mas se você ganhasse um salário, você ia ficar bem. Não ia. Não ia, porque meu arrendamento é quase 600 euros. E o salário daqui é 870. Não ia. Eu pago os impostos daqui, que eu pago na Segurança Social. Esse mês vou pagar, né? Que agora em julho vou ter que pagar. Meu presente de aniversário é pagar imposto. E fora isso, é a vida, né? Que para quem tá vivo e me ouvindo aí do outro lado sabe que todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver e que o mundo só gira em torno mesmo do dinheiro. Porque sem dinheiro você não compra nem um remédio quando tá doente. E que quando eu imigrei para cá, eu sabia que aqui eu não ia ter ninguém. Eu tinha certeza que ninguém ia me ajudar. Eu tinha que lutar só. Mas quando a gente está do outro lado, a gente pensa uma coisa, quando chega aqui é outra. Sabe? Não é que é impossível, que não existe, para Deus nada é impossível. Mas é muito difícil. Todos os dias eu vou no autocarro, que é o nosso ônibus no Brasil. Vou trabalhar. Na volta eu faço essa rota a pé. Sabe? Aí agora eu tô aproveitando para filmar os vídeos, para ir contando para vocês o que acontece, migrar com filho, como eu imigrei aqui com a minha filha. Quando eu cheguei aqui, ela tinha 11 anos. Agora ela já vai fazer 14. E que não é fácil, gente. Não é fácil nem subir ladeira e nem migrar com o filho. Tô vendo uma placa ali, eu ia ver se era de arrenda-se, porque eu tô também tentando encontrar um arrendamento mais barato para eu me mudar, porque esse toma todo o meu dinheiro que eu pago. Porque assim, quando a gente migra com filho, é diferente quando você imigra só. Tem muitas pessoas que me dizem assim, por que você não arrenda um quarto? Mas nenhum senhorinho arrenda um quarto para uma criança. Mãe com criança não arrenda. Por quê? Porque a cozinha é compartilhada, porque o banheiro é compartilhado e porque aqui existem as leis que a criança tem que ter o seu quarto. Só que para quem está do outro lado, assistindo e ouvindo, não sabe essas informações. Algumas pessoas sabem, outras sabem e fingem que não entende. E que eu já vou fazer 8 anos aqui tentando, esperando esse meu cartão, que agora não chegou. E foi indeferido 2 vezes, mas eu acredito que agora não vai ser mais indeferido, porque a qualquer momento ele pode chegar, se Deus quiser, e que tudo vai melhorar e vai dar certo. Mas é muito difícil, viu? Não é fácil emigrar com filho e trabalhar por 2. É muito complicado, eu trabalho muito. Eu trabalho de domingo a domingo, sabe? Às vezes tem domingo que eu não trabalho, mas agora é raro, é muito raro. Porque eu tô tentando me organizar mais financeiramente, mas é muito difícil. Vou passar aqui, antes que venha um carro na passadeira, não sei nem qual lado que o carro vem, acho que é de lá.
E tem dia que dá vontade de ir embora. Isso é comum, isso é normal, sabe? Mas às vezes quando eu fico pensando como tá o Brasil, né? Porque o Brasil também tá complicado para viver lá, não tá fácil. Aí a gente tem que pensar duas vezes quando vai fazer a merda de voltar. Porque, querendo ou não, aqui eu trabalho todo dia, todo dia. Todo dia eu trabalho. Cansativo é. Mas eu tô falando que todo dia eu trabalho, é normal para todo mundo trabalhar todo dia, né? Mas o que eu estou falando é que é serviço pesado, eu trabalho na faxina, não é fácil. E isso é de domingo a domingo, sabe? Eu acordo muito cedo, tem dia que eu acordo 4h30, 5 horas. E às vezes 1 hora da manhã eu ainda estou acordada. É tão exaustivo, mas também tem dia que eu digo que não vou trabalhar, não vou e pronto. Aí é quando eu paro para relaxar um pouquinho. E é isso aí. O sol tá quente mesmo. O verão veio com toda a força. Também tem um ventozinho frio, porque hoje amanheceu um nevoeiro grande, estava nublado. Aí eu não estou trazendo o casaco, porque quando eu volto é muito calor. Para poder eu caminhar melhor, mais relaxada. E é isso aí. Tem pessoas que tá de casaco ainda, se não consegue, já tá um calor grande. Só que tem um friozinho bom, né? Não é abafado. E dá pra caminhar. Pois é, gente, é isso aí. Tô aqui só contando mesmo os perrengues, porque eu sei que algumas pessoas que estão assistindo o meu vídeo vai vir para Portugal e tem vontade de saber como é que é imigrar com filho, sozinho, como eu imigrei com a minha filha, ainda mais sendo mulher, é mais difícil, porque quando é filho homem, né, é mais fácil. Eu acho que é mais fácil, né, porque você já pode deixar ele em casa sozinho, despreocupado. É diferente de mulher, eu acho mulher mais frágil, né? Porque homem, não sei se é machismo isso, sei lá, não sei. Se, eu não sei, que alguém vai criticar, não sei. Mas eu acho mulher mais frágil. Eu acho que o homem tem mais força. Eu acho que o homem sabe se proteger melhor, né? Porque a mulher não tem a força que o homem tem. Eu digo em questão de músculo, força mesmo, levantar peso, não sei o quê. Querendo ou não, o homem sempre tem mais força que a mulher. Então, assim, na hora de meter a carreira, eu acho que o homem corre mais que a mulher. E eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, que a minha filha, hoje ela só tem 13 anos, vai fazer 14 ainda. Ela ainda é uma menina. E isso me preocupa. Porque eu tenho que estar sempre perto dela, olha as florzinhas tudo caindo, né? Que a primavera está indo embora mesmo. E eu tenho sempre que estar perto dela. Então, os horários que eu trabalho tem que ser assim, na hora que ela está na escola. E esse mês que ela está de férias, né? Aqui é o ano letivo, terminou em final de junho e ela entrou de férias. Então, às vezes, quando eu vou trabalhar, eu tenho que levar ela, para ela não ficar sozinha em casa. Porque eu não posso deixar ela sozinha em casa. Também nem faz muito sentido. Para mim, não. Porque eu acredito que tem a tristeza, né? Tem as ansiedades. E
para alguns lugares que eu vou trabalhar, eu levo ela. Então, para quem imigra, que é mãe, que imigra com filho, tem que ter muito cuidado, tem que ter esse equilíbrio, tem que enfrentar trabalho que nunca fez mesmo no Brasil. Tem que ter um pulso muito forte, muito firme e determinação, porque senão volta para trás mesmo. A prova de tudo isso foi ontem. Quase que eu voltava para trás, quase que eu fazia essa merda de pedir voluntariamente para voltar. Só que graças a Deus, Deus é maravilhoso e fez com que tudo desse certo. Então é isso aí, gente. Eu vou encerrar esse vídeo aqui porque tô voltando para casa. Como eu disse para vocês, o meu trabalho é assim, um dia eu trabalho o dia todo, outro dia eu não trabalho, mas todos os dias de manhã eu trabalho, porque graças a Deus todo dia tem um trabalho de manhã cedo, né, que é esse que eu tenho. Não é fixo, mas é quase como se fosse. Porque entrando em um e entrando num trabalho, saindo de um trabalho e entrando em outro. Porque sempre tem, assim, cedo da manhã sempre tem. Mas quando eu chegar em casa, que eu acredito que eu vou chegar lá para meio dia, né? Que eu for caminhando devagar, eu não tenho pressa aqui para chegar. E hoje eu acho que eu não vou trabalhar, porque eu até tinha um trabalho. Eu tinha um trabalho para fazer hoje à tarde. Só que a pessoa que eu ia trabalhar na casa dela hoje, que é uma senhorinha, lá tá tendo algumas pequenas reformas. E ela pediu que eu fosse só da quinta-feira. Então hoje eu vou para casa, graças a Deus. E vou ficar a tarde toda com a minha filha. E se eu resolver, eu não sei, vou a algum lugar, vou dar uma volta. Aqui não tem nem como deixar de não filmar o rosto das pessoas. Tá vendo as pessoas ali? Porque aqui é uma rua assim estreita. Vou baixar aqui a câmera. É uma ruazinha ó, estreita, ó. Mal cabe um passando, ó, tá aqui o caminhando. Mal cabe uma pessoa caminhando, porque aqui as ruas é muito estreita, é muito mesmo. E passa muito carro, né? Porque isso aqui é a... Esqueci o nome dessa rua. É o nome de um príncipe, acho que é. Esqueci. Aqui era a entrada de um castelo. Né? Só não sei onde era esse castelo, porque muitas guerras o castelo deve ter sido detonado. Muitas guerras no passado, né? Aqui, né? Muitas batalhas. E é isso aí. É a rua estreita mesmo e a gente tem que ter cuidado. E é muito turista passando. Porque aqui é onde essa rua aqui, ela sai no Cais de Sodré. Que é por onde eu tô indo agora, porque lá é mais perto. Para eu voltar para casa. Por aqui essa caminhada é mais perto. Porque eu moro ao lado do Cais de Sodré, né? Então eu vou sempre por aqui. Às vezes eu vou lá por cima, quando eu tenho que ir lá para Santo Ovídio. Dependendo do dia, mas hoje como eu vou para casa, eu vou por aqui. E é isso aí, gente. Acompanha aí que eu vou mostrar mais um pouquinho a vocês aqui.
Então é isso. Vou finalizar o vídeo aqui, porque já está muito longo. E que Deus abençoe a vida de vocês, que eu consiga me legalizar e que todos os meses eu consiga o dinheiro do meu arrendamento e muito mais. Para que eu não fique passando esses perrengues, né? Que eu passei ontem e estou passando hoje ainda, né? Porque já está atrasado, né? Porque ele quer que eu pague dia 1º. Mas eu sempre pago dia 6, eu sei que dia 6 eu não vou ter mesmo. E não é só esse perrengue não, tem outros também, muito mais que a gente passa aqui. É um dos perrengues. Mas um dia eu paro, sento e conto novamente como está a minha vida no dia a dia, né? Para vocês verem o que acontece quando a gente migra com filho. Então é isso, fiquem com Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Dá um like aí, se inscreve no meu canal e até a próxima.